Quero ler dois textos com vocês. São dois textos que, até numa questão cronológica, eles se complementam. Um está em Lucas e outro está em Atos. A gente vai projetar o primeiro aqui, que é o texto de Lucas, que é justamente os primeiros momentos, assim, dentro da sua cronologia, onde é visto que o Pai ressuscitou. E ele fala assim: do primeiro dia da semana, da manhã bem cedo, isso então era um domingo bem cedo, que era o primeiro dia da semana, né? As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres postaram-se com o rosto no chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. O segundo texto é um texto de Atos, já no capítulo 1 de Atos. E a gente lê agora na sequência também. Atos 1. A gente vai ler. No meu livro anterior, isso é Lucas falando, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saio de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com águas, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, a uma nuvem cobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente, dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que os viram subir. Esses dois textos têm uma coisa em comum, que é uma chamada de atenção. Quando a gente fala em chamar a atenção, geralmente a gente linka isso a dar uma bronca, né? Tem que chamar a atenção dele. Mas não necessariamente chamar a atenção de alguém é dar uma bronca. Chamar a atenção tem a ver com mudar o foco da pessoa. Chamar a atenção tem a ver com mudar o seu olhar, mudar o seu ponto de vista. Chamar a atenção tem a ver com chamar a atenção. Olhe para cá agora. Olhe para o outro lado. Olhe de outra forma. Nesse texto isso acontece duas vezes. A primeira com as mulheres. Elas preparam as especiarias, chegam lá e de repente, cadê o corpo? Será que alguém roubou? Será que o governo fez alguma coisa? Mas eis que aparecem dois anjos e falam: mulheres, por que vocês procuram entre os mortos o que vive? Primeira chamada de atenção. Primeiro convite do: ei, muda o foco. Ele não está aí, ele vive. E aí aquele texto de Atos nos explica tudo o que foi acontecendo depois, até que chegar o momento em que Cristo sobe aos céus. E quando ele está subindo, fala que os discípulos ficaram olhando. E eles perdem ele de vista em meio às nuvens. E os discípulos continuam olhando. E novamente um anjo olha para eles e tem a segunda chamada de atenção. E fala: o que vocês estão olhando?
Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. O que vocês estão olhando? E a analogia que eu faço, a metáfora que eu faço com esses dois recortes desse chamamento de atenção é: quantas vezes estamos olhando, ou estamos com foco, estamos com os olhos fitos naquilo que não é para a gente estar olhando? Quantas vezes o nosso coração, nossos olhos estão voltados, de repente, ao nosso bem material, a minha casa, o meu carro, e não tem problema tu querer ter uma boa casa, não tem problema tu ter um bom carro, não tem problema tu querer dar uma boa escola, uma boa creche para tua filha, para o teu filho. Mas a partir do momento que os teus olhos não saem disso, é a hora que o anjo sussurra no meio e no teu ouvido: Dudu, o que está olhando para isso? Ele vive. Ou quando de repente o nosso foco está no nosso próprio status. Eu estou preocupado com a minha imagem, com o meu orgulho, com o meu ego, do jeito que eu quero, do jeito que eu tenho que ser. É mais uma vez a hora que o anjo chega e fala: Dudu, o que tu estás olhando fixo para isso? Ele vive. Cristo vive. E ele vai voltar. Ou quando de repente o foco está numa enfermidade, essa palavra serve também de consolo. Quando de repente alguma doença, alguma coisa te tirou, como a gente costuma falar, me tirou a paz. Ou de repente alguma doença emocional, uma depressão, em meio a ela, o anjo sussurra no meu e no teu ouvido: Dudu, ele vive, e ele vai voltar, fique em paz, porque ele vive, e ele vai voltar. E essa mensagem que ela é tão individual e tão pessoal, que nos é sussurrada em meio às preocupações, em meio a focos errados, ela é individual. Eu tenho certeza que ao falar nisso aqui agora, de repente no teu coração tem alguma coisa que Deus falou e falou: ei, sossega, ele vive. Mas ao mesmo tempo que ela é tão individual, ela é uma mensagem coletiva também. Ela serve para a igreja. Ela serve para o corpo de Cristo. Ela serve para Redentor. Redentor, por que tu briga tanto? Ele vive e vai voltar. Redentor, porque por várias vezes tu se afoga na sua própria vaidade, no seu próprio orgulho. Ele vive, ele vai voltar. Redentor, porque tu se preocupa com tantas coisas supérfluas. Ele vive e ele vai voltar. Porque a gente tem andado tão ansioso com coisas que tiram a nossa paz, tiram o nosso foco. Porque ele vive e vai voltar. E a pergunta é: o quanto isso impacta na minha e na tua vida? O quanto que essa realidade de que ele vive, que ele vai voltar, impacta na minha e na tua vida? Repetindo a menção que eu fiz no início, quando Paulo está falando para os coríntios: se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, vã é a fé de vocês. Dudu, se tu não acredita que eu estou vivo, que eu ressuscitei, a tua fé é em vão, cara. Larga esse microfone e vai embora, se tu não acredita nisso. Se isso não impacta na minha e na tua vida amanhã, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, Páscoa virou então a data de a gente gastar dinheiro com ovo de chocolate, que é bem mais caro do que se fosse comprar barra. O quanto impacta isso na minha e na tua vida? A mensagem de que ele vive e de que ele vai voltar. As mulheres, assim que o anjo apareceram para elas, falaram: olha, o que vocês estão procurando aí? Ele ressuscitou. Conta que as mulheres saíram correndo e foram falar para todo mundo: ele está vivo. Ele é o Messias, ele está vivo, pô. Por vezes, ao saber disso, a gente está paralisado. O quanto que isso tem mexido com a minha e com a tua vida? Diante dos desafios, diante das tristezas, diante dos nossos relacionamentos. O quanto que a realidade de que ele está vivo e que ele vai voltar influencia dentro da tua casa, com teu marido, com a tua esposa, com teu filho, com a pessoa que tu divide ministério, com o cara que tu trabalha. O quanto que essa realidade impacta os teus e os meus relacionamentos.
Às vezes parece um folclore. Que Jesus está vivo e vai voltar é a mesma história do Saci Pererê. É a mesma história do, sei lá, lembra alguns lá de Floripa, boi de mamão, tem umas coisas assim lá. Se essa realidade impacta na tua vida tanto quanto uma história de folclore, gente, a gente precisa dobrar os nossos joelhos e clamar: Senhor, chama a nossa atenção, Pai. Sussurra em nossos ouvidos: ei, por que tu procura entre coisas de mortos aquele que vive? Ei, por que tu está olhando para cima? Se mexe, igreja, porque ele vive e ele vai voltar. O anúncio da Páscoa, ele não é para ser um anúncio pesado. O anúncio da Páscoa é para ser o nosso combustível diário, como o Carlão ministrou aqui no início. Que todo dia, para o nosso coração, que o Espírito Santo possa nos lembrar e falar: bom dia, Dudu, feliz Páscoa. Nossa, mas é maio, feliz Páscoa. Mas é outubro, feliz Páscoa. Mas é novembro, feliz Páscoa, porque eu vivo. A Páscoa, que virou uma data comercial, ela acaba sendo então muito lembrada aqui. Mas nós, enquanto igrejas, temos o desafio de permanecer viva essa data todos os dias, nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, no nosso dia a dia. Porque se ele só vive nesse domingo, a gente vai fechar as portas e até 2025 a gente se vê na próxima Páscoa. Mas não, ele vive. A gente vai fazer o alfa porque a gente acredita que ele vive. Senão a gente não ia ter esse esforço todo, trabalhão que vai dar. Porque a gente acredita que existe um Deus, um sobrenatural, que é presente aqui. E ele poderia ser um Deus que vive e poderia estar olhando para mim e para ti e falar: não cheguem perto de mim, porque eu ressuscitei, eu venci a morte e vocês não são capazes disso. Mas o anúncio de esperança da Páscoa tem muito a ver com o que a Kathleen ministrou. É algo que impacta a minha e a tua vida. Uma das leituras falou: ele é o primeiro a ressuscitar, e depois aqueles que estão com ele. O anúncio da Páscoa é um impacto direto naqueles que seguem a Jesus Cristo, porque a gente vai ressuscitar com o Pai. Aquilo que para muitos é o fim, a morte, para nós é uma vírgula, é o começo da eternidade com o Pai. Essa é a palavra da graça, essa é a palavra da esperança, essa é a palavra do conforto, essa é a palavra do alimento da minha e da tua fé, de que Ele vive. Quando tudo estiver bem bom na tua vida, tu estiver prosperando, a casa está uma bênção, lembre-se, Ele vive e vai voltar. Quando nada estiver bom, quando tu perdeu o emprego, está cheio de dívida, o casamento, lembre-se, Ele vive e vai voltar. Que Deus seja Deus vivo na minha e na tua vida, independente das circunstâncias. Que a realidade da Páscoa seja uma realidade presente na minha e na tua vida todos os dias, independente das circunstâncias. Baixa tua cabeça. Tem um momento com esse Pai agora. Entregue na mão dele. A gente costuma falar, né? Deixa os problemas lá fora. Não, traz os problemas aqui para dentro. Coloca diante do altar. Fala: Senhor, aquilo que tem mudado o meu foco, sussurra no meu ouvido e fala para mim. Tira esse tempo de oração, de entrega. Senhor, obrigado porque a mensagem da Páscoa é graça e misericórdia na vida de nós pecadores, Senhor.
na vida de pessoas que são incapazes, Senhor, de ser uma oferta agradável a Ti, Pai. Mas em Jesus Cristo, aquele que foi para a cruz e que vive está, podemos ter acesso a Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque essa palavra da Páscoa, a mensagem da Páscoa nos traz a esperança de viver cada dia na certeza que Tu é Deus presente e vivo na vida de cada um aqui, Senhor, na vida dessa comunidade, Pai. Que a Tua presença seja a nossa principal marca, Pai. Não a nossa história, não as bandeiras que a gente carrega, Pai. Não as músicas técnicas que a gente coloca aqui, mas que a presença viva do Teu Santo Espírito seja a principal marca, Pai, da comunidade do Redentor. Isso só vai ser possível, Pai, se o Teu Santo Espírito for a principal presença na vida de cada um aqui que faz a comunidade do Redentor, Pai. O clamor é que Tu não venha avivar um prédio, Pai, mas que o Senhor venha avivar nossas vidas, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa nos mostrar o quanto pecadores são, Pai. Como fala em João, Senhor. Que o Teu Santo Espírito serve para mostrar ao homem o quanto que ele é pecador. Nos mostre, Pai. Para que quanto mais a gente enxergar quanto somos podres, Senhor, mais possa aumentar a nossa dependência a Ti, Pai. E saber que em Ti temos então conforto, Pai. Em Ti temos então a segurança de saber que a gente não está clamando por um Deus que é uma estátua, por um Deus que está debaixo da terra, por um Deus que não escuta, Pai, mas por um Deus que é vivo, Pai. Que tem olhos, ouvidos, boca, Senhor. Que nos fala, que nos ouve, Pai, que nos ama, Senhor. Te louvo por isso, Pai. Em Tuas mãos, Senhor, entrego, Pai. Em Tuas mãos, Senhor, receba a oração de cada um aqui, Senhor. Como um pedido de socorro, como um pedido de agradecimento, Pai, como um clamor, Pai. Que por meio de Jesus Cristo, Senhor, isso chegue, Pai, carregado através do Santo Espírito, Pai, em Ti, como gemido, Senhor. E Tu mostre para cada um aqui, Pai, que Tu é Deus presente, Senhor. Para que assim seja glorificado o Teu santo nome, através da vida de cada um aqui, Pai. É isso que eu clamo, Senhor. Não tire, Pai, de nossa memória e de nossos corações, Pai, a mensagem de que Tu vive e vai voltar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.